Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos estar estudando a primeira parte do capítulo chamado Sistemas, e vamos estudar dos itens 36 até o item 43. Antes, como de costume, nós vamos fazer uma leitura da nossa harmonização e depois a nossa prece inicial. Então, a gente vai convidar a Ludmila, que vai estar fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Boa noite a todos. Lição 120. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebai o inteiro galardão. Segunda Epístola a João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Vamos fechar nossos olhos, deixar nossos corações tranquilos, para que possamos dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma noite estamos aqui reunidos em seu santo nome. Queremos vos agradecer, Jesus, por este corpo maravilhoso que nos emprestastes. Dai-nos força para que possamos cuidar dele com carinho, com dedicação, com amor a esse vaso sagrado. Mas, Pai amado, fortalece nossos corações para que possamos, Jesus, cada vez mais cuidar do nosso espírito. Através desses estudos, através dos nossos trabalhos no bem, que possamos, Jesus, a cada dia, a cada hora, através de um bom dia, de um abraço, de um sorriso, demonstrar que somos aprendizes dos teus ensinamentos. Senhor Jesus, que essa luz, essa energia de paz, de harmonia, percorra sobre todos aqueles que aqui estão ouvindo esse estudo, por aqueles encarnados e desencarnados, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que recebam, nesse exato momento desse estudo, muita luz, muita harmonia, muita paz. E que nós possamos, Jesus, com seu consentimento e, sobretudo, ao consentimento do nosso Pai, que é Deus, darmos por iniciado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Ludmila, antes de passar para você, só dar boa noite aqui para a Tânia Matos, para a Aline Amorim, para a Rita Maria, para o Alessandro Souza, para a Gisele Fagundes, para a Silvia, para a Aline Amorim, para o Renato e para a Grazi Souza. Também para a Fernanda Ferreira e para a Esther. Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que ainda não postaram comentários. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a Ludmila vai começar o nosso estudo da noite de hoje. Novamente, boa noite a todos.
Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, intitulado, só um minutinho, intitulado Sistemas. Bom, quando os fenômenos espíritas começaram a eclodir, eu digo eclodir, não aparecer, porque nós estudamos e sabemos, né, que os fenômenos espíritas, eles existem desde o princípio das civilizações. Logicamente, com outros nomes, né, com outras roupagens, mas esses fenômenos sempre aconteceram. E começaram a eclodir mais na época de Kardec e chamar mais a atenção das pessoas curiosas. E quando isso começou a acontecer, ele despertou alguns sentimentos. Primeiramente, despertou um sentimento de dúvida. Será que esses fenômenos realmente existem? Será que não estão falando, não é invenção das pessoas? Começaram a surgir essas dúvidas. A partir do momento em que essas dúvidas foram sanadas no sentido de realmente esses fenômenos existem, estão acontecendo, não é só um falatório popular, o segundo questionamento foi: por que isso acontece? Qual a causa disso? Qual a origem desses fenômenos? Eles ocorrem só por ocorrer ou tem uma razão para que isso aconteça? E essas pessoas que acreditaram na existência desses fenômenos, que começaram a estudar esses fenômenos, começaram também a responder a essas questões. Logicamente, cada um de acordo com a sua capacidade cognitiva, de acordo com a sua cultura, com a sua percepção, com o seu entendimento, mas as pessoas começaram a dialogar a esse respeito, começaram a ter opiniões, às vezes até divergentes, mas tiveram opiniões a respeito desses fenômenos espíritas. E aí, após essas opiniões que muitas vezes eram divergentes, muitos adversários do espiritismo começaram a usar isso como uma forma negativa, dizendo: ora, se eles que se dizem credores dessas manifestações não se entendem entre eles, como que nós podemos levar isso a sério? Por que que isso realmente acontece, se é que acontece, sendo que eles mesmos não se entendem? E Kardec, muito sabiamente, ele responde a esse questionamento da seguinte forma, né? Ele fala que essa razão para as pessoas não acreditarem é uma razão bem pobre, visto que todos os passos da ciência, eles são pautados na dúvida e na discussão. Então, hoje vocês pegam todas os fatos científicos, nenhum fato científico é comprovado sem um estudo sistemático, metódico, exaustivo daquelas pessoas que estão ali, que elas vivem, né? Às vezes anos, é uma vida inteira de estudo para chegar à conclusão a um determinado fato científico, enfim, a uma tese, a uma divulgação dessa teoria. A ciência, ela é assim. A ciência não se baseia somente em uma opinião e toma aquela opinião como verdade absoluta. A ciência se baseia no estudo, a ciência se baseia na dúvida, nos questionamentos, e aí sim você forma uma opinião a respeito, para ela ser validada. Não tem como você validar uma opinião através de uma única pessoa ou através de um único estudo. Se o espiritismo ele é favorável ao avanço da ciência, então, logicamente, o espiritismo também tem que ser posto a esse estudo, a esses comentários. E Kardec ainda vai mais além quando ele diz assim: a medicina, por exemplo, ainda divide os maiores sábios. Olha que interessante. E aí a gente começa a pensar no avanço da nossa civilização. Kardec falou isso há 2 séculos atrás.
E hoje nós podemos ver na medicina, lógico que a gente tem divisões, logicamente, nós temos vários pontos de vista de acordo com especialidades, mas nós já podemos ver na medicina que essas várias opiniões diferenciadas, elas já conseguem se unir em bem do próprio paciente. Nós vemos isso muito no setor de terapia intensiva do hospital. Nós vemos vários profissionais, né? Uma equipe multiprofissional, nós temos fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, cada um com um estudo diferenciado, e todos eles se unem para o bem comum, que é o paciente, cada um com a sua teoria, cada um com a sua ciência, com o seu aprendizado. E eu creio, né, nós, através do estudo, nós podemos acreditar que a ciência vem avançando nesse sentido. Então, nós temos vários estudos científicos que futuramente eles vão se unir para um bem maior, que é o crescimento da humanidade. Kardec continua falando, né, que nessa ordem, nessa marcha progressiva das ideias, a gente começa a colocar primeiro um sistema que é denominado como sistema de negação, que são aquelas pessoas que simplesmente falam: isso não existe, isso não é provável. Nós temos o Livro dos Espíritos, que explica na introdução, e aí nós vemos de 15 a 20 páginas só de explicações de Allan Kardec respondendo a esses questionamentos. Aliás, as obras básicas, se nós lermos somente a introdução, nós já temos aí um arsenal, um material riquíssimo. Só de ler a introdução, a gente já se sente reconfortado com as palavras de Kardec, porque ele responde a esses questionamentos, né? Então, a partir desse momento que o Kardec fala sobre isso, ele começa a responder às questões daquelas pessoas que duvidam desses acontecimentos espíritas. E com o passar do tempo, essas pessoas começam a perceber, e o espiritismo fala e se fundamenta, né, em basicamente duas espécies de comunicação, né, de efeito. Nós temos o efeito físico e o efeito inteligente. Ora, aquelas pessoas que são materialistas e não creem em nada além da matéria, realmente elas não vão acreditar no efeito inteligente. Não tem como. Mas ela não pode duvidar do efeito físico. Não tem como duvidar. Ela está vendo, ela está ouvindo, ela está percebendo aquilo. Então, você começa a ver na época do Kardec o fenômeno das mesas girantes, você começa a ver pancadas, ouvir pancadas, objetos sendo transportados, não tem como você negar. Você está vendo a mesa girando, você está ouvindo as pancadas. Como que você vai negar isso? É um efeito físico. Então, para essas pessoas que não acreditam nesse efeito inteligente, acreditam nesse efeito físico, nós ainda temos aquelas pessoas que duvidam da doutrina, dos movimentos, das manifestações ditas espíritas. E aí nós vamos ver a nossa irmã Luciana, nosso irmão Sérgio, que vai falar um pouco sobre essas manifestações de efeito físico. E mais para frente, o irmão Humberto vai falar, né, da teoria das pessoas que não são totalmente endurecidas, que não creem somente nesse efeito físico. Mas isso a gente vai deixar, porque a gente vai se empolgando, né? Então, vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Luciana, que vai falar de dos questionamentos relacionados a esse efeito físico. Oi, Luciana, antes de passar, deixa eu só dar boa noite para quem chegou aqui, ó, o Cássio, o Vinícius Faria, a Cristiane de Oliveira, a Glória Costa e a Selma Trio. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, o sistema que eu vou estar falando para vocês é o sistema do charlatanismo, né? Então, esses sistemas antagonistas, né, do espiritismo, aqueles, né, que não acreditam, que não aceitam o espiritismo, eles atribuem, né,
efeitos físicos, né, os fenômenos dos efeitos físicos, associam ao charlatanismo, ao embuste, né? Que seria o quê? O que seria o embuste? Seria uma mentira, né? Uma astúcia que é usada para poder, com o intuito o quê? De enganar, de convencer alguém de alguma coisa. Então, para essas pessoas, né, que não acreditam, né, nos fenômenos mediúnicos, a doutrina espírita, o espiritismo, essas pessoas dotadas, né, os médiuns, utilizariam o quê? De embuste para poder representar, né, para poder demonstrar esses fenômenos. E aí a gente vai ver que o que significa o charlatanismo, né? É uma prática, uma exploração, né, da credulidade pública para tentar convencer a venda, a publicidade, o prenúncio de um fenômeno, de uma cura, né? E isso, quando a gente começa a pesquisar, isso está lá no Código Penal, né? Que é um crime, né? É considerado um crime. Então, está no nosso Código Penal brasileiro. E Kardec, ele tratou o charlatanismo, tratou os charlatões, né, como aqueles que simulam, né, e que pretendem o quê? Utilizar as capacidades mediúnicas ou os falsos médiuns, né, de embusteiros, né, fazendo com que eles naturalmente sejam inclinados ao interesse material. Porque o que a gente entende é que toda vez que envolve um fenômeno de charlatanismo, né, onde envolve uma situação de charlatanismo, tem um interesse material, né? Então, Kardec até cita uma situação onde um senhor, né, muito bem educado, ele vai assistir uma determinada reunião e aí ele começa a questionar algumas coisas e uma senhora vai e diz que se ele não está satisfeito, ele pode se retirar e pegar o dinheiro de volta na saída. Então, nessa situação, você já percebe que existe aí um interesse material no fenômeno, né? Então, assim, toda vez que a gente perceber, né, que existe um interesse material, que existe aí um interesse em divulgar, em aparecer, com certeza não está aí fundamentado nos princípios da doutrina espírita, né? Porque tudo que a gente vem estudando já há algum tempo, a gente já está vendo do Livro dos Espíritos, né? E a gente sabe que a doutrina, ela não cobra, né? Jamais cobraria pela mediunidade, né? A mediunidade é um dom que Deus nos deu, né? Para servirmos de instrumentos de comunicação entre a espiritualidade, entre o plano extrafísico e o plano físico. Então, esse dom jamais seria cobrado, né? A doutrina espírita jamais permitiria que fosse cobrado. Então, o charlatanismo, o embuste, ele sempre vai estar ligado a uma questão material, né? Então, Kardec, ele coloca muito isso, e quando a gente fala, aqui no livro, ele fala assim, que as pessoas, né, os antagonistas do espiritismo, eles dizem que todos os espíritas, eles seriam indivíduos embaídos e todos os médiuns seriam embaiadores. Então, todos seriam enganados e todos os médiuns enganadores, né? Então, aí eles não levariam em conta a questão moral da pessoa, eles não levariam em conta a questão da honra da pessoa. Quando a gente começa a estudar, né, mais afinco a questão da mediunidade, dos médiuns, tem um capítulo, né, que fala só sobre os médiuns, a gente vai ver, sim, que a questão moral ela tem uma fundamental importância, né, para a conduta, né, do médium, até mesmo para a conexão dele com os espíritos mais adiantados. Só que a gente não pode acreditar, né, achar que todos os médiuns, né, porque alguns, né, se utilizam, né, desse mecanismo de utilizar a mediunidade em troca, né, de benefícios, de favores, de dinheiro, a gente possa alegar que todos os médiuns façam parte da mesma categoria. Claro que não. Então, assim, quando esses antagonistas acreditam que todos os médiuns seriam os enganadores, a gente, né, passaria a crer que nenhum médium seria
um médium com princípios, né? Um médium que buscasse, né? Ser realmente um intercâmbio, né? Entre os dois planos físicos, um mensageiro, né? De Deus aqui entre esses planos físicos. E aí a gente pode ressaltar vários médiuns, né? De grande exemplos que nós temos, né, como Chico, que já desencarnou, como Divaldo, que está aí até hoje nesse trabalho do bem, incansável, dentre tantos outros que estão aí dentro das suas casas espíritas, se esforçando incessantemente, né, lutando contra, né, as suas mazelas, contra as suas dificuldades íntimas, para se melhorar e ser um instrumento a cada dia melhor, né, ser um instrumento a cada dia mais, com uma qualidade melhor, né, entre esse plano físico e extrafísico, tá certo? Então, Kardec, quando ele fala dessa questão que o charlatanismo e o embuste está muito ligado à questão material, e é pura verdade, né? Jamais, ele até cita também a questão do ilusionismo, né? Onde muitas pessoas dotadas dessa capacidade de utilizar o ilusionismo faz com que pessoas levitem, façam com que utilizem da materialidade para enganar, né, as pessoas. Então, assim, na verdade, a gente não está falando nem só de médium, né? A gente, quando fala do ilusionista, a gente está falando de um ser que não é dotado de mediunidade, né? Então, a gente caracteriza aí um ser humano qualquer, né? Que também o médium é um ser humano qualquer, ele não é melhor nem pior que ninguém, tá? A gente não coloca o médium na categoria de melhor nem pior que ninguém. Mas o ilusionista, a gente não está dizendo que ele é médium, mas ele aproveita do dom que ele tem ali de manipular, de tentar, né, enganar, e com isso também se utiliza do charlatanismo, do embuste, para fazer com que as pessoas acreditem em fraudes, né, em falsos fenômenos que ocorrem, tá? Então, qual é a forma, né, que a gente poderia dizer, existe uma fórmula que a gente possa ter para não acreditar, né, nesses falsos fenômenos, nessas falsas manifestações, estudando, né? A gente estudando, a gente entendendo que todos nós, né, somos passíveis de erros, né? Mas que a gente tenha sempre em mente utilizar a razão, né? Então, assim, como Kardec colocou no exemplo, se eu vou entrar numa reunião em que ela está sendo cobrada, aí eu já posso duvidar de tudo, né? Então, assim, se é uma reunião espírita, ela jamais será cobrada por qualquer manifestação, jamais será cobrada por qualquer coisa para eu poder entrar e assistir, né, qualquer reunião, ela jamais será cobrada, né? Então, a gente, através do estudo, a gente consegue, né, tá lá a máxima, né, pelos frutos que se reconhece a árvore. Então, quer dizer, a gente pode reconhecer aí o fruto, né, pelo que a gente estuda, né? Então, quando a gente estuda, se aprofunda, a gente consegue separar o joio do trigo, tá? Então, por isso a importância do estudo. E a importância também que, às vezes, a gente divulga também muita coisa falsa, né? A nossa importância enquanto estudantes da doutrina espírita, enquanto estudantes do espiritismo, de não compartilharmos aquilo em que nós não tenhamos certeza absoluta, afinco absoluto daquela psicografia, né, daquela nota que foi divulgada. Muitas das vezes as pessoas acabam, até por euforia, por animação, né, e começam a compartilhar, né, com a internet, hoje em dia, cada vez mais aí acelerada, com as mídias, né, cada vez mais aceleradas, os compartilhamentos, os conteúdos compartilhados,
não passam por crivo da razão, né? E às vezes você vê lá, ó, assinado por fulano de tal, e aí você já compartilha, e aí daqui a pouco vem a FEB ou alguma outra instituição e faz uma nota de esclarecimento. Por quê? Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Até para a gente não cair nesse erro, né? De divulgar algo que a gente não tenha conhecimento exato, né, de que tenha sido psicografado por aquele espírito, né, que tenha sido ditado, né, por aquele espírito, enfim. Então, esse é o nosso cuidado enquanto estudantes dessa doutrina, né, para que a gente não caia em armadilhas, tá certo? O outro sistema, que é o da loucura, que aí os antagonistas do espiritismo pensaram o quê? Vamos deixar o embuste de lado, né? Já que a gente não consegue convencer pela mentira, nós vamos dizer que eles são loucos, né? Então, eles colocam assim: quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, Kardec coloca, né? Declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmo desse modo e sem cerimônias o privilégio do bom senso. Então, quando acaba o argumento, né? Então, beleza, eles conseguem explicar aí a questão do charlatanismo, do embuste, então a gente vai dizer que eles são loucos, né? E aí, sem critério algum, né, querem induzir, né, que aquelas pessoas que creem no espiritismo, que estudam o espiritismo, eles possuem, né, a loucura. E aí, mais à frente, Kardec coloca, né? Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina. Do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso que seja dotado de muito obtuso juízo. Então, quando ele fala aqui que vão acreditar, né, a loucura, os espíritas excêntricos, né, Kardec logo rebate, né, que não é porque uma pessoa que utiliza a religião com fanatismo que toda a religião ela vai ser desconsiderada, né, todo aquele estudo. Não. Todas as religiões, a gente sabe que os adeptos a entendem, a estudam da forma como a convém, né? Então, Herculano Pires, até o Valmir postou essa semana, né, na página do Facebook, uma citação do Herculano Pires que fala o seguinte, eu até anotei, fala a seguinte coisa: do ponto de vista espírita, um fanático espírita é uma aberração, porque o espiritismo é uma doutrina racional, que não comporta fanatismo. Então, Herculano Pires, né, para quem não sabe, ele já desencarnou, né, ele foi um dos mais ativos divulgadores da doutrina espírita no país, né, do espiritismo, e quando ele fala isso, é com muita razão, porque, assim, o espiritismo, ele se apropria muito da razão, né, do estudo. Então, assim, o fanatismo, ele acaba sendo criado uma ilusão, né? A pessoa acaba perdendo um pouco a razão, né, daquilo ali, do objeto do estudo. Então, não que não, no espiritismo não vai ter fanático, não é isso. Mas quando você utiliza a razão, você não vai utilizar aquela religião sem utilizar os critérios, sem utilizar o estudo, muito pelo contrário, né? Foi até o que a nossa colega Ludmila falou no início. A doutrina espírita, o espiritismo, como ele se utiliza da ciência, ele vai se colocar à prova, assim como Kardec colocou à prova várias vezes, né? Ele se colocou em questionamento várias vezes, né? Então, não é porque existem adeptos do espiritismo que são excêntricos. Então todos são loucos, todos são... Não, claro que não, né? Então ele coloca, senão... porque tem alguns matemáticos que são excêntricos, então a matemática não teria, né, a sua
a sua validade, não teria a sua importância, né? Então, essa é a diferenciação que Kardec coloca, né? Então, por mais que os antagonistas do espiritismo quisessem impor, né, esse sistema da loucura, né, Kardec estava sempre atento para fazer um esclarecimento, tá? Então, esse tópico, ele termina assim, indicando uma leitura para a gente, né, do livro que é o Espiritismo, tá? E também do Livro dos Espíritos, na introdução, para que a gente possa angariar mais esclarecimentos, tá bom? A Selma colocou este alerta quanto ao cuidado em acreditar em qualquer mensagem considerada mediúnica. A gente tem sempre que ter esse crivo, né? E, assim, a importância da gente ter o respeito, né? Por aquilo que a gente divulga, né? Porque, às vezes, a gente acaba, né, criando, né, especulações, né, desvirtuando, né, o objetivo da doutrina. Então, tem que ter muito cuidado, né? Eu vou agora passar para o nosso irmão Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos juntos, né? E eu sempre gosto de lembrar, e vou sempre lembrar, que nós aqui somos aprendizes iguaizinhos a vocês. Então, nós, na doutrina, não tem professor, somos aprendizes e estamos aprendendo junto. Quando vocês fazem comentários, fazem pergunta, isso é uma colaboração muito grande para a gente, porque a gente acaba aprendendo um pouquinho com cada um. E muito interessante aqui, né, a colocação da Selma aí, essa última colocação aí, que inclusive a Luciana falou, né, de a gente de não acreditar em qualquer mensagem que chegue, né? Então, isso é interessante, porque a doutrina espírita, ela tem tríplice aspecto. E estudar a doutrina espírita é interessante, que a gente sempre está voltando lá atrás, né, Humberto? Está sempre buscando lá os livros, o livro dos Espíritos, o Evangelho. A gente está sempre integrando um livro ou outro. Então, a doutrina espírita tem tríplice aspecto. Então, o aspecto filosófico, né, que fala desse bem viver, de respeitar o próximo, de maneiras de ter uma vida mais voltada ao bem. Tem as máximas de Jesus, que é a religião, né, que fala de Jesus. Então, se tem, e a parte científica. Então, se tem algo fora, dentro desse contexto, a gente tem que estudar para ver o que está acontecendo. Que tipo de contexto, onde está incluso esse contexto, né? Nós temos um exemplo aqui de uma casa espírita que estava havendo uma reunião de jovens e estava havendo uma baderna muito grande na reunião. E aí, num dado momento, um dos médiuns que estavam frequentando aquele trabalho disse que recebeu uma mensagem dizendo que ao iniciar o estudo, que não era para fazer a prece inicial, que não tinha necessidade de fazer a prece inicial. Então, a gente que já conhece um pouco da doutrina espírita, a gente que conhece um pouco da filosofia dos espíritos, que é essa comunhão com Deus, a gente sabe que ali houve um equívoco, né? Como você vai começar uma reunião, como nós vamos começar um estudo, mais simples que seja, e todos eles são simples, porque nós somos aqui aprendizes, sem uma prece, agradecendo a Deus, pedir permissão a Deus, pedir ajuda aos bons espíritos, porque, na verdade, eu, Humberto, Luciana e Ludmila, nós somos apenas instrumentos, né? Então, isso aí é que faz levar, né, o estudo da doutrina, né, desses três aspectos, é que nos faz levar a ter um crivo do que o que pode estar dentro da coerência da doutrina espírita ou fora da coerência da doutrina espírita, né? E nossa irmã aí falou uma coisa interessante também, a Ludmila no começo falou que como a doutrina espírita é uma ciência também, né? E toda ciência é normal surgir sugestões, surgir críticas, teorias, né? Pessoas contrárias, né? Como a nossa irmã disse aí, a gente vê hoje aí que com tanta modernidade, com tanto instrumento, alguns falam
que um alimento faz muito bem à saúde, outros falam que esse alimento faz muito mal à saúde, né? Então, aí, você vê que tudo na vida tem as suas críticas, tem as suas contraposições, né? Mas a doutrina espírita, ela não foi baseada nos ensinamentos dos homens. Ela foi baseada nos ensinamentos dos espíritos dos quais enviados por Deus, espíritos trabalhadores das searas do Mestre Jesus. Então, são espíritos mais evoluídos, espíritos mais voltados ao bem, à evolução. Não são espíritos embusteiros, né, que querem enganar ninguém. Muito pelo contrário, querem que a humanidade evolua o mais rápido possível. E outra coisa interessante também que foi dito aqui, que nós que estudamos a doutrina espírita, o espiritismo, ele é muito crítico quando se surge um fenômeno diferente. A doutrina espírita é crítica, não nega, não fecha os olhos, mas vamos estudar o que está acontecendo, né? Eu tenho visto aí, hoje no YouTube, várias pessoas se dizendo comunicar com os espíritos, fazendo tipo um reality show, né? Para que milhares de pessoas acompanhem ali. Então, a gente tem aquela visão crítica. Nós não vamos dizer que não existe, que não pode se comunicar, mas temos que ter uma visão crítica. Qual o objetivo desse tipo de comunicação? E nós sabemos que, como a ciência evoluiu, com certeza haverá novas manifestações, para que através dessa nova tecnologia que está chegando, né, que nós estamos já presentes em nosso planeta, a gente comece cada vez mais a comprovar, né, essa comunicação com os espíritos. E não satisfeito lá, né, com o charlatanismo, com loucura, temos também um sistema de alucinação, ou teoria de alucinação, né? Então, essa teoria de alucinações consiste em levar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de boa fé, apenas julgaria ver o que não é. Então, ali os presentes que estariam ali, as pessoas acreditavam, né, aqueles que são contra as manifestações espíritas, que aqueles que estavam ali estavam sofrendo de uma alucinação, que era uma ilusão, que, na verdade, a mesa não estava flutuando, porque tem pessoas realmente, né, a gente sabe que tem pessoas que têm uma ilusão de ótica, né, passam por esse problema de ilusão de ótica. Só que Kardec vem nos explicar e nos falar que ali a mesa estava levantada não para uma pessoa só ver, tinha vários observadores, né? Então, não era cabível que todos os observadores estariam passando por uma alucinação, né? Uma mesa levantada sem ponto de apoio. Como seria possível emitirmos pancadas, respondendo perguntas? Então, aí Kardec nos explica que estaria fora desse sistema de alucinação. Porque como eu posso estar passando por uma alucinação e uma mesa, através de pancadas, me responde precisamente hora, dia, local, nome, de como aquela pessoa desencarnou, aonde desencarnou, onde ela viveu, qual o nome dela, né? Qual a ligação dela com outras pessoas, ou encarnadas ou desencarnadas. Então, não teria cabimento de ser uma miragem, né? Existe algo inteligente, né? Como diz Kardec sempre, o acaso, a ilusão, a miragem não tem inteligência. Isso são coisas que acontecem realmente. Acontece uma miragem, né? É possível acontecer uma miragem, é possível acontecer uma alucinação, mas não uma alucinação que te responda perguntas, né? Não uma alucinação que te dê dados corretos, concretos, né? E é interessante que, quando a gente chega nesses sistemas aqui que Kardec nos traz,
a gente volta de novo lá no último livrinho que nós estudamos aqui, Obras Póstumas. Kardec era incansável. Kardec ele não ia só uma reunião para fazer uma pergunta e se dar por satisfeito. Kardec distribuía essas perguntas por diversos médios diferentes e depois angariava, pegava todas essas perguntas e respostas e estudava para ver se havia conectividade, se havia, se estavam entrelaçadas, se havia razão entre as respostas. Ele era tão incansável, como disse a Ludmila, que lá no livro das Obras Póstumas, um dos espíritos que é responsáveis pela codificação da doutrina espírita falou para ele que ele deveria descansar. Ele chegou a um ponto de exaustão tal que ele ia ficar doente, ele não ia conseguir terminar. Mas ele fala, ele é muito persistente, né? Mas eu preciso terminar eu preciso terminar, eu preciso, eu tenho preocupação de depois quem vai continuar esse estudo. Aí os espíritos disseram a ele: mas não adianta você ir nesse ritmo que você vai ficar doente, você não vai terminar. E se você não terminar, teremos outras pessoas para dar continuidade ao estudo. Mas nós queremos que você continue o estudo. Então, ele é incansável. Se não foi feita uma coisa, uma pergunta, eu faço uma pergunta aqui, respondeu e acabou. Não. Você levou anos, muitos estudos, muita pesquisa. Foi uma pesquisa científica, verdadeiramente uma pesquisa científica. E mais à frente um pouquinho, né? Não se dando conta de todas essas teorias, né, vieram falar das causas físicas, sistema das causas físicas. Aqui não é uma negação absoluta do fenômeno que existia. Porque o que eles alegavam? Eles alegavam que o magnetismo e a eletricidade daqueles observadores que estavam ali, de alguma maneira, faziam que aquelas mesas se movimentavam. Então, aqui já não há uma negação absoluta, né? Porque eles tinham uma certa razão. Mas eles davam isso como uma causa única e absoluta material. Não havia intervenção de espíritos, né? Então, era causa material. E nós sabemos, né? Nós vamos estudar mais à frente um pouquinho, nós não vamos aqui... Nós vamos deixar essa curiosidade para frente aí para que vocês continuem com a gente, né? Nós vamos ver, brevemente, fica para os próximos capítulos, né? Veremos brevemente o que a intervenção dos espíritos na matéria. Então, eles ali tinham uma razão, tem que ter um magnetismo, né? Para haver um movimento de uma mesa, o espírito não chega lá, eu vou movimentar essa mesa aqui agora. Não. Existe todo um trabalho na espiritualidade, né? Os espíritos de luz, os espíritos mais evoluídos, se utilizam também de espíritos mais materializados, né? mais aproximados da matéria, com seu magnetismo, junto com o magnetismo de um médium doador de ectoplasma, que nós vamos chegar lá. Isso aí é tudo para vocês ficarem curiosos, tá? Não vou entrar nesse assunto, não. Doador de ectoplasma, doador de fluidos, né? E ali, junto com tudo isso, a condição exata, a condição perfeita para que se haja a movimentação daquela mesa. Como também, né, eles colocavam um papel numa gaveta, um lapisinho na gaveta, sozinha lá, e quando ia lá pegar, tinha lá uma mensagem, né? Sem intervenção da mão do médium. Então, Kardec estudou isso muito aprofundadamente, né? E voltando novamente com essa... Eles falavam que ali os observadores seriam como se fosse uma pilha elétrica humana. Não está muito errado, né? Só que esqueceram de falar que quem comandava toda aquela energia, todo aquele magnetismo, são os espíritos. Os espíritos que conhecem todas essas propriedades. Não é qualquer espírito que consegue fazer isso.
são espíritos que conhecem a propriedade da matéria, que há uma permissão para que isso aconteça, né? E naquela época havia necessidade de ter essas manifestações constantemente para que justamente viesse, né, Kardec, viesse essa curiosidade para que se codificasse a doutrina espírita. Então, pense nisso, meus irmãos. Nada foi feito de um momento para o outro. Tudo isso foi feito através de um estudo muito aprofundado. E aqui o Renato está dizendo uma coisa muito bacana, que os espíritos nos enviem mensagem, quando, na verdade, o conhecimento, sim, nos baliza para as boas escolhas. Perfeito. A gente pode perceber que toda a mensagem espírita ela tem um cunho não particular, ela tem um cunho para diversas pessoas, ela tem um cunho para a humanidade, ela é uma mensagem que, mesmo que ela seja uma mensagem que seja mais voltada para uma pessoa, ela sempre traz uma mensagem geral de amor ao próximo, de estudar, de progredir e de crescer, tá bom? Agora vamos passar ao nosso irmão Humberto, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Obrigado, Sérgio. Então, só fazer um reforço aí, Sérgio, nessa questão do sistema das causas físicas, que eu achei interessante também nesse item, porque se a gente for pensar bem, ele começa tentando explicar o porquê do movimento dos materiais, né, das mesas e dos fenômenos que movimentavam objetos materiais. Então, por exemplo, a gente pensar que a eletricidade ela é capaz de mover um trem, né, pesando toneladas. Se a gente pensar que o magnetismo é capaz de suspender objetos também pesando toneladas, por que não esses fenômenos, essas leis, não poderiam estar por trás desse fenômeno? E aí a gente lembra também que Kardec, no começo, ele também tinha essa posição, porque ele tinha um amigo que era magnetizador, que havia falado para ele desse fenômeno das mesas girantes. E Kardec, ele escutou, né, o amigo relatando, falando que era possível magnetizar as mesas, e o Kardec falou que era um fenômeno singular, mas que não era radicalmente impossível que isso acontecesse. Passou-se um tempo, o amigo retornou e falou que para ele que, além de ser possível magnetizar as mesas, que elas também estavam respondendo a perguntas, que também estavam respondendo as mensagens, ditando palavras. E aí Kardec falou aquela frase célebre, né, que ele só acreditaria quando ele visse e quando provassem para ele que uma mesa teria cérebro para pensar e nervos para sentir. Então, Kardec também era, no começo, dessa posição de tentar explicar aquele fenômeno das mesas girantes pelo magnetismo, pela eletricidade. Porém, Kardec ele era aberto, ele não tinha preconceito. Então, posteriormente, ele foi convidado a participar de uma reunião e ele começou a observar que havia algo a mais, além da questão do movimento mecânico das mesas. Porque depois de ele observar, comparar, discernir, investigar, ele estava tentando remontar a causa do efeito inteligente. Por que a mesa respondia a pergunta? Por que a mesa fazia ditados? Então ele foi começar a observar. Enquanto as pessoas observavam naquele fenômeno um passatempo, uma diversão, enquanto outras buscavam no fenômeno responder a curiosidades acerca da vida material, né, perguntando sobre a questão financeira, sobre a questão da vida futura, se encontraria ou não o amor da sua vida, né, Kardec estava interessado em remontar a causa daquele fenômeno, né, por que estava por trás daquilo. Então ele começa a utilizar o método experimental, o método científico. Ele observa, ele investiga, ele compara, para poder tentar analisar o que estava por trás daquele fenômeno. E aí, assim, ele chega, posteriormente, a uma causa inteligente, não puramente material. Se a gente for analisar um exemplo das irmãs Fox, eu não sei se todo mundo conhece o caso das irmãs Fox, mas para a gente poder só dar uma resumida, as irmãs Fox, a família Fox, ela se muda para um vilarejo no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e eles se mudam para uma casa modesta.
A princípio, naquela casa, não estava acontecendo nada, nenhum fenômeno. Porém, pouco tempo depois que eles se mudam, eles começam a escutar alguns ruídos, algumas batidas leves, como se fossem arranhões nas paredes, nos móveis, nos assoalhos. Aquilo não chega a incomodar a família, eles observam aquele fenômeno como algo natural, poderia ser um vento, um móvel estalando, pela diferença de temperatura, poderia ser um animal, mas não chega a preocupar aquela família. Pouco tempo depois, aqueles sinais, aqueles ruídos, eles se intensificam. Então, as batidas começam a se tornar mais ruidosas. A família começa a escutar móveis se arrastando. E aí, aquilo começa a provocar um certo medo. Tanto que as crianças pedem para dormir na quarto dos pais, porque elas estavam com medo de permanecer ali e ouvindo aquele barulho. Passou-se mais um tempo e o ruído se tornou insuportável. Se tornou contínuo, insuportável a ponto de a família não conseguir dormir. Né? E aí, nesse estado, a filha mais nova resolve desafiar, né, aquela força invisível. Ela faz um desafio falando assim, eu vou dar um número de palmadas e eu quero ver você fazer aí com as pancadas, igual. Então ela batia 1, 2, 3 com a palmada, fazia um ritmo, e aí a pancada vinha no mesmo ritmo, no mesmo número de pancadas. Quando a mãe observou aquilo, a mãe captou que tinha alguma coisa estranha por trás daquilo, não era simplesmente um ruído qualquer. E aí a mãe começa a fazer perguntas. Primeiro, ela também faz um desafio, perguntando para aquelas batidas, para aqueles ruídos, se ele saberia dizer qual era a idade dos filhos. E aí vem as batidas na sequência, do filho mais velho até o filho mais novo, respondendo exatamente a idade de cada filho. A mãe, então, ela faz um sistema de código, combina uma batida sim ou 2 batidas não, e começa a fazer perguntas. Você é um espírito? Aí recebia 2 batidas. Você é um espírito que aconteceu alguma coisa, alguma tragédia? Vinha 2 batidas. Você foi assassinado? 2 batidas, ou seja, correspondendo que tudo aquilo havia acontecido com ele. Você foi assassinado nessa casa? Aí vieram mais 2 batidas. E através desse tipo de comunicação, desse tipo de código que a mãe estabeleceu, ela foi identificando a história daquele espírito. Logo despertou a atenção dos vizinhos, os vizinhos chegaram, também presenciaram os fenômenos, fizeram mais perguntas e descobriram que aquele espírito havia sido assassinado naquela casa e que o corpo dele havia sido enterrado perto da adega daquela casa. Então, através desse estabelecimento dessa comunicação. O que a gente observa com esse fenômeno? Que há uma causa inteligente por trás do fenômeno. Se fosse uma causa simplesmente física, não haveria essa possibilidade de comunicação. Tá? E o próximo sistema que a gente vai estudar, que é o último de hoje, é o sistema do reflexo. O que é isso? Dado que foi constatado que existia uma inteligência por trás do fenômeno, a pergunta seguinte é: de onde vem essa inteligência? Algumas pessoas atribuíram essa inteligência aos homens, às pessoas que estavam presentes na reunião. Então, era atribuído aqueles fenômenos às inteligências dos médiuns, dos assistentes, mas não uma inteligência extracorpórea, um espírito. Muito bem. Aí Kardec, ele refuta essa teoria, porque muitas vezes o que o espírito vai comunicar é bem distante, diferente do pensamento daquelas pessoas. Às vezes está até num grau de capacidade de desenvolvimento de resposta muito superior ao dos assistentes, ao dos médios. E de outras vezes, né, Kardec observou também, algumas vezes, de fenômenos de psicografia em médios que nem sequer sabiam escrever. Ou de outras vezes, médios que psicografavam em línguas completamente diferentes da deles e que eles desconheciam. E aí, mais um exemplo, agora da Revista Espírita, se a gente pegar lá o Fantasma da Senhorita Clairron, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1858, a gente vai ver exatamente isso. Então, a Senhorita Clairron, ela era muito notável pela sua beleza, pelo seu talento, tanto como cantora como atriz.
ela havia inspirado uma paixão avassaladora num jovem, que começou a insistir naquele relacionamento, né? Fazer ali querendo forçar uma relação. E a senhorita, ela sempre respondendo somente com a amizade. A insistência desse jovem, ela se tornou de tal maneira inoportuna que a senhorita Clairon resolve interromper o relacionamento com ele. Porque ela sentia que aquilo ali não estava bom. Com isso, aquele jovem, ele se sente extremamente magoado e acaba ficando enfermo, adoecendo por conta dessa paixão não atendida, né, não correspondida. E quando ele fica muito fragilizado, está à beira de desencarnar, ele pede à senhorita Clairon que vá visitar ele. Mas a senhorita Clairon estava ocupada com outros eventos que ela estava participando e não conseguiu atender o pedido. O jovem, ele morreu às 11 horas da noite. Ele desencarnou às 11 horas da noite. A partir de então, a senhorita Clairon começou a escutar naquele mesmo horário, sem saber que esse evento estava relacionado um com o outro, um grito. Todos os dias, às 11 horas da noite, ela ouvia um grito. Um grito assustador para ela, a ponto de, da primeira vez que ela escutou, ela ter desmaiado por 15 minutos, ficado fora de si. Não só ela escutava, como seus familiares também escutavam. Os vizinhos escutavam. Posteriormente, passou um tempo, esse grito deixou de ser um grito e mudou para um tiro, um som de tiro. Elas eram capazes de escutar o fogo saindo da arma, escutavam o som, viam o fogo saindo, escutavam o som, mas aquele tiro não provocava qualquer dano. Mas o barulho era assustador. Então, a polícia é chamada para poder investigar, para poder verificar o que estava acontecendo, que achavam que estavam querendo matar a senhorita Clairon, e a polícia é chamada. A polícia investiga durante 3 meses, espalha gente para tudo quanto é lugar, em volta da casa da senhorita Clairon. Investiga durante 3 meses, mas não constata qualquer pessoa, qualquer criminoso ali ao redor. E, apesar disso, o som da arma era ouvido todos os dias. Isso, inclusive, é constado nos autos da polícia, né, que investigou esse caso. Bom, algum tempo depois, esse ruído da arma foi substituído por ruído de palmas, dando os aplausos. E depois de 2 anos e meio, escutando todo dia esse tipo de som, às 11 horas da noite, o ruído cessou. Passaram-se alguns anos e a senhorita Clairon ficou sabendo que aquele irmão, que havia se apaixonado por ela, ele tinha morrido às 11 horas da noite, que era o horário que ela escutava aquele som, e que havia prometido que iria se vingar dela, né, que iria persegui-la no plano espiritual, tanto quanto havia perseguido em vida. E ele cumpriu, porque durante 2 anos e meio, ele perseguiu ela enquanto estava encarnado. Durante 2 anos e meio, ele perseguiu ela enquanto estava desencarnado. E aí, por que a gente trouxe esse exemplo? Porque isso aqui é uma comunicação, é um tipo de interação espontânea, né, que não havia vontade de nenhum dos assistentes em produzir. Nem a senhorita Clairon gostava de ouvir esse ruído, nem os seus familiares, nem os seus vizinhos. Então, se fosse um sistema de reflexo, produzido pela mente dos assistentes, produzido pela mente dos médiuns, como pode? Né? Porque ali ninguém tinha interesse em produzir esse fenômeno. Como pode ainda explicarmos, através desse sistema, as materializações, onde o espírito se materializa e os assistentes, quem está presente, consegue ver o espírito? Como explicar ainda a materialização de um espírito que deixa o seu registro mergulhando a mão, por exemplo, numa parafina fervente? Então, esse sistema do reflexo, ele não explica tudo. E por não explicar tudo, Kardec nos mostra que ele não é válido em todos os casos. Portanto, existem sistemas mais completos que vão abranger mais lógica e explicações do fenômeno, como a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma dúvida. Sérgio, Luciana, Ludmila, se querem fazer algum comentário. Os espíritos, quando consideram por determinação de Deus alertar os encarnados que a vida ocorria entre 2 mundos, eles começaram em vários pontos do globo a sinalizarem a vida espiritual. Exatamente.
Então, a gente encerra por aqui os itens do estudo. Vamos estudar mais itens desse mesmo capítulo na próxima semana. E vamos estar agora... Vocês querem fazer um comentário? A gente pode encerrar. Pode ser? Não, Pode encerrar. fazer uma oração. Vou fazer aqui, tá? Vamos, então, reunir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por esse momento, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, aprendendo, e com esse aprendizado, tendo a oportunidade de nos tornarmos úteis, nos tornarmos pessoas melhores. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por dificuldades, que estão precisando de auxílio, que o Senhor possa aliviar os corações, renovar as forças, a esperança, a paz em cada um, e que nós possamos estar contigo, no esforço por sermos mais tolerantes, por sermos mais fraternos, por sermos mais pacientes, por perdoarmos os nossos irmãos, assim como desejamos ser perdoados. Obrigado por essa doutrina que expande a nossa visão, que amplia o nosso entendimento. Que o Senhor possa amparar todos que estão aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima segunda.